Se em 60 dias não fizerem uma regulação fiscal nesse país vai quebrar. Fica sossegado que vai piorar. Agora 2025 é ano da colheita. Economize o máximo de dinheiro que você puder agora. Nesse vídeo vou te contar os 5 motivos que levaram o real a se desvalorizar tanto no Brasil em 2025. E é isso aí, pessoal. Porta Balsa, 18 de dezembro de 2024. Daqui é o Porta Balsa, ó. A rotina é essa. E o mais triste é que nós temos uma ponte pronta do lado, falta só as cabeceiras e nada que o governo do amor começar as obras. Já 2 anos de governo e nada. E esse dia ele estava na Globo e ele disse que em 2 anos ele já fez tudo que ele prometeu. Mas fez mesmo, destruiu o Brasil. É o governo do amor, é o Lulinha, meu filho. Motivo número 1. Políticas fiscais e gastos públicos. O governo Lula implementou políticas de aumento de gastos públicos, sem apresentar medidas claras de compensação, gerando preocupações sobre a sustentabilidade fiscal do país. Eu votei em quem? Eu votei no ladrão. Mas tá satisfeito ou insatisfeito? Poxa, insatisfeito demais. Você votou nele, pra que tá reclamando agora? Você ganhou 5 mil, você tem que dizer, Lulinha, toma aqui, papai, 500 reais pra você. Pagou com o Bolsonaro? Pagava não. Não pagava não. Você votou nele, agora paga. Votei no Satanás e não voto mais. Voto no demônio mais não. A ausência de um plano sólido para equilibrar as contas públicas levou ao aumento do déficit orçamentário, elevando a dívida pública e diminuindo a confiança dos investidores na economia brasileira. E o Fundo Monetário Internacional aponta a recuperação da economia mundial depois da fase aguda da pandemia, inclusive no Brasil. Vamos aos números. O PIB global deve crescer 6% este ano. Para o ano que vem, a projeção é de aumento de 4,4%. No Brasil, a expansão deve ser de 3,7% nesse ano e de 2,6% em 2022. O Fundo Monetário Internacional, já que a gente está falando de contas públicas, piorou projeções e prevê que as contas brasileiras ficarão no vermelho durante todo o mandato de Lula. Nas estimativas do fundo, apenas em 2026 as contas públicas do Brasil ficariam no 0 a 0 e para ficar no azul só em 2027. A piora nos números acontece logo depois da equipe econômica mudar a meta fiscal. Para o governo brasileiro, o cenário é mais otimista e o tão sonhado déficit zero viria já no ano que vem. O crescimento dos gastos públicos nos últimos anos, com um limite permanente de cerca de 170 bilhões anuais a mais nas despesas, tem pressionado a inflação, obrigando o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central a subir mais os juros. E tanto o crescimento da inflação quanto a alta nas despesas com juros, resultado do aumento da taxa Selic, para conter os preços, forçam para cima a dívida pública, aumentando ainda mais a preocupação por parte de investidores, que passam a pedir juros ainda maiores para comprar títulos públicos do Tesouro Nacional. De acordo com economistas, essa dinâmica ruim tem colocado a economia brasileira em um tipo de ciclo vicioso, no qual notícias, indicadores e eventuais declarações de autoridades retroalimentam a percepção dos investidores sobre um cenário negativo na economia. Quando os gastos estão maiores, o governo transfere maior poder de compra para a população. Você mantém a economia aquecida. Motivo número 2. Incertezas nas reformas econômicas. A lentidão na implementação de reformas econômicas essenciais, como a tributária e a administrativa, aumentou a percepção de risco entre investidores, contribuindo para a saída de capitais e pressionando o câmbio. Pode piorar de uma maneira muito cruel, porque se você tem, por exemplo, um projeto ruim e ele causa uma crise aguda, a estrutura política vai corrigir rapidamente esse problema, essa distorção e atenua o problema. Isso não vai acontecer nesse projeto. Ele tem prazos de 8 anos, de 10 anos, de 20 anos. Então nós vamos viver um período de extrema incerteza e se não der certo, vai ser um processo de morte lenta. Não é um problema que vai exigir uma providência, mas uma coisa que vai minando a capacidade do país, minando o processo produtivo do país lentamente. Agora, a gente vai perder o dinamismo. O terceiro motivo foi a comunicação governamental e sinais ao mercado. E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. As declarações do presidente Lula e de membros de sua equipe econômica, por vezes contraditórias ou ambíguas, geraram incertezas sobre o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal, afetando negativamente a confiança dos mercados. Normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis.
Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Quarto motivo foram as intervenções no mercado cambial. Embora o Banco Central tenha realizado intervenções no mercado cambial para conter a volatilidade, a percepção de que essas ações foram insuficientes ou inconsistentes contribuiu para a contínua desvalorização do real. E vocês vão entender como é um presente valoroso. Olha aí, R$6. Esse é um dinheiro que ele vai depositar e daqui a um ano ele vai ter muito lucro com esse dinheiro. Quinto motivo foi o contexto internacional. O fortalecimento do dólar surgiu com as decisões de política monetária nos Estados Unidos, como a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, fortaleceram o dólar, aumentando a pressão sobre o real. E quais foram as consequências da desvalorização? A desvalorização do real encareceu produtos importados, pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra da população. O povo pobre vai voltar a tomar café. Você tem noção quanto tá o preço disso aqui, cara? 19. Isso aqui tá quase R$30, meu irmão. Não é possível. Tu tem que tomar vergonha na tua cara, pô. Que diabo é isso? A tua cachaça tu deixa baratinho. Que falta de respeito, falta de educação. E o pão de café tu aumenta. Uma pinguce. Outra consequência foi o aumento dos juros. Para conter a inflação, o Banco Central foi forçado a aumentar as taxas de juros, o que pode desacelerar o crescimento econômico. O segundo ponto é a questão da credibilidade do país. Quando começa a parecer que a dívida está numa trajetória insustentável, crescendo rápido e sem perspectiva de estabilizar, os investidores ficam mais temerosos. Os indicadores da economia são interligados, e a mudança em um gera impacto em todos os outros. Entenda agora um exemplo de como pode funcionar esse ciclo vicioso. Passo 1. Um cenário de mais gastos na economia, sem compensação, aumenta o temor dos investidores sobre a manutenção das regras para as contas públicas, arcabouço fiscal, e sobre a sustentabilidade da dívida no médio e longo prazos. Passo 2. Esse temor pressiona a taxa de câmbio. Os investidores retêm aplicações em dólar ou os enviam para mercados considerados mais seguros, e com isso, a desvalorização do real, alta da moeda norte-americana. Passo 3. A combinação de mais gastos públicos e uma taxa de câmbio mais alta, por sua vez, pressiona a inflação. Os produtos importados ficam mais caros em real, incluindo matérias-primas e equipamentos usados no agro e na indústria nacional. Passo 4. Para tentar domar a inflação, o Banco Central também tende a subir os juros. Eles são um instrumento para convencer as pessoas a investir, poupar mais e gastar menos, o que esfria a economia e ajuda a controlar os preços. Passo 5. Inflação e juros mais altos, no entanto, significam um custo maior quem emitiu o título e precisa remunerar o investidor, o governo, no caso dos títulos públicos. Por isso, retroalimentam um aumento da dívida pública. Passo 6. Com câmbio, inflação, juros e dívida pública subindo, o cenário econômico se torna instável, o que, obviamente, aumenta ainda mais o temor dos investidores, que pedem juros maiores para comprar títulos públicos. Hoje, quase 30% da dívida em títulos públicos está atrelada a índices de preços, como o IPCA, que mede a inflação do país. Segundo um cálculo do Banco Central, isso significa que uma alta de 1 ponto nesses índices eleva a dívida pública em cerca de 18 bilhões de reais por ano, 0,15 ponto percentual do PIB. Alta da Selic e dívida pública. A alta da taxa Selic também impacta diretamente a dívida, já que metade do estoque de títulos públicos é atrelada à taxa básica de juros, hoje em 12,25% ao ano, uma das maiores do mundo em termos reais. Uma elevação de 1 ponto na taxa Selic aumenta a dívida bruta em 50 bilhões de reais por ano, ou 0,43 ponto percentual do PIB, diz o Banco Central. Agora você sabe por que o dólar está valendo R$6. Até para comprar um carro está difícil. Se você quer saber como evitar pagar 3 vezes mais pelo seu carro financiado, assista ao próximo vídeo.